Como você lida com o erro e assume a responsabilidade de tirar desse cenário o crescimento da equipe, farão diferença como as pessoas percebem a sua liderança frente às dificuldades, os problemas, os obstáculos, os grandes desafios. Porque líder de verdade se responsabiliza para lidar com os erros que acontecem. Você não quer, eu não quero, no fundo, ninguém quer lidar ou precisar lidar com o erro, mas ele será inevitável no dia a dia da sua liderança. Sim, erro é negativo. Esse negócio de dizer que erro é bom, gente, não é não. Tira isso da sua mente. Ele não é bom. Eu e você vamos fazer ao máximo para evitar. No entanto, por mais proativo, planejado, seguro que você seja na sua gestão, ele vai acontecer. Então, a maneira como você vai lidar com o erro é que pode estabelecer excelentes estratégias para aproveitá-lo como oportunidade. E o ponto mais importante, então, é você ser esse líder que consegue se responsabilizar pelo crescimento diante do erro. O que isso significa? Toma nota. Construir uma estratégia de recuperação rumo à oportunidade que esse erro pode trazer para o crescimento. E você, então, como liderança, precisa se responsabilizar diante desse cenário. Preparei uma fórmula simples para ajudar como que você faz essa estratégia de recuperação rumo à oportunidade que o erro pode ensinar você quando você se responsabiliza por esse crescimento. O primeiro ponto da estratégia é, sim, aconteceu. Então, lide de maneira que a comunicação seja clara e todas as expectativas diante daquilo que precisa ser feito, vai ser feito. Quando você tem uma comunicação clara e expectativas combinadas com proatividade das pessoas em corrigir o erro, a primeira equação já começa rumo à recuperação. Ou seja, eu preciso ter clareza, apresentar quais são as expectativas de resolução, coloco as pessoas de maneira proativas na recuperação desse erro, corrigindo o que precisa ser corrigido, eu já tenho um bom passo. Isso vai se multiplicar, sim, isso vai exponencializar os seus resultados quando essas pessoas, além de já terem clareza do que precisam ser feito, a expectativa que precisam atender, serem proativas o suficiente para corrigir o que precisa ser corrigida, você precisa entrar numa outra equação, que é uma equação mais mental. Esse aqui é muito racional, é uma competência mais racional de lidar com o erro. Mas você também precisa ter uma perspectiva e resolver a equação emocional. Porque você não pode negar que diante de um erro as pessoas ficam abaladas emocionalmente. E para você aproveitar como oportunidade de fazer a turma crescer, não só dar clareza das expectativas e posicioná-las para a correção, você também precisa conseguir transformar este medo. E dizer, ó, tá bom, aconteceu, não tem mais o que a gente fazer, mas vamos transformar esse medo numa oportunidade de fazer agora ações efetivas para a correção. De forma que você consiga também levá-los a uma mentalidade de responsabilização.
O que faz as pessoas ficarem abaladas emocionalmente? Não conseguirem lidar com a insegurança, com a incerteza, com o fracasso. Então, transforme esse medo em uma mentalidade de responsabilização. Não é sobre encontrar culpados, quem errou, por que errou, o que deixou de fazer. Não, eu agora tenho uma mentalidade de resolver, porque eu não tenho medo de lidar com essa situação. De maneira racional, eu já me coloquei de forma proativa para corrigir e tenho clareza do que preciso ser feito. E aí você vai exponenciar com aquilo que não é pontual. Você vai garantir dentro da sua área uma cultura. O que é cultura, Cíntia? Uma cultura são valores, práticas, estratégias que não acontecem no momento do erro, que você já estabeleceu durante a sua liderança, no decorrer do relacionamento com essas pessoas. Uma cultura de segurança psicológica onde as pessoas têm apoio, não é? Para que elas se sintam seguras. Elas têm suporte da sua liderança no dia a dia. Pensa comigo que vai dar certo. Você consegue lidar com muita naturalidade com o que você não quer, porque você não quer o erro, quando você consegue, de maneira organizada, estratégica, gerar a recuperação, uma oportunidade de transformar esse erro em crescimento. Não começa no dia que errou, começa no dia a dia da sua liderança, que transformou a sua equipe e a sua área numa cultura de segurança psicológica. As pessoas já têm no dia a dia o seu apoio, as pessoas já têm no dia a dia o suporte da sua liderança. E de maneira específica, você consegue lidar com o erro emocional e racional, colocando as pessoas a não temerem, não é? Colocando as pessoas numa mentalidade de resolução. Nessa mentalidade de resolução, elas vão conseguir ser proativas para corrigir aquilo que elas já têm de visão clara dessas expectativas. Esse cenário aqui, ele é pontual. O erro aconteceu, você mobiliza essa mentalidade e essa ação. Esse aqui é diário. Diariamente, você consegue trabalhar estratégias que gerem segurança psicológica. Aí você tem que lidar só com o erro na hora que ele acontece, porque as pessoas já têm suporte da sua liderança, as pessoas já têm apoio seu todos os dias. Aconteceu o erro então? Já tem esse cenário? Você já sabe o que fazer emocionalmente e racionalmente? Aí você analisa, identifica esse erro. Analisa ponto a ponto esse erro. Analisou esse erro, vai profundamente no que aconteceu. Vou colocar aqui, analise exatamente o erro. Análise do erro não é suficiente. Você tem que ir para a causa raiz. Aprofunde. Aqui eu vou te sugerir 5W, não é? 5 porquês, causa raiz. Vai lá, Por que aconteceu? Mas por que aconteceu? Por que aconteceu? Quando você identifica bem essa causa raiz, você pode impulsionar a resolução para aquilo que é a criação da solução. Desejamos chegar onde? É esse desejado em relação a onde você está que você vai construir o plano de ação. O seu plano de ação precisa considerar a causa raiz, além de alguns pontos muito específicos da análise desse erro e com pouco tempo ou dentro dessa linha do tempo, alcançar o estágio de crescimento e resolução disso. Aí é só monitorar, porque no dia a dia você já faz o que tem que fazer e pontualmente você já resolveu como vocês vão lidar com essa situação com um plano de ação.
claro, monitore e ajuste o que for necessário. Aproveitar a oportunidade que o erro, mesmo que você não queira, aconteceu, aproveitar essa oportunidade, fazer a sua equipe avançar, é sobre toda a gestão que você já manteve ao longo do período com esse time e como você lida pontualmente com a responsabilização de colocar as pessoas em uma ação efetiva.